Na verdade, embora seja a nossa aula de número 9, é a terceira aula que a gente vai falar de verbo, né? E eu achei interessante a gente ficar um pouquinho mais de tempo em verbo, como também a gente deve ficar um pouquinho de tempo mais em conjunção e advérbio, porque são classes gramaticais. Não vou dizer que são mais usadas, porque todas as classes gramaticais elas aparecem. Substantivos são as classes gramaticais mais usadas, porque elas nomeiam seres. Mas são classes gramaticais que têm muitos detalhes e muitos usos que às vezes as pessoas têm dificuldade. Então, justamente por isso, são classes que a gente está demorando um pouquinho mais de tempo, né? Caso agora com os verbos. E hoje, especificamente, eu vou trabalhar com vocês em dois momentos. Um primeiro momento, a gente vai falar de vozes verbais, né, que é uma situação que muita gente tem dificuldade. E no segundo momento, a gente vai resolver algumas questões, até para vocês verem se aquilo que a gente está desenvolvendo, vocês estão conseguindo colocar em prática, né? Se está ficando claro isso daí. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Já aparece aí para vocês? Sim. Sim. Então, vamos lá. Então, vamos começar. Bom, primeiro, o que são vozes verbais, né? Isso eu acho que é o primeiro ponto. Vozes verbais ou as vozes do verbo são a forma como os verbos se apresentam na oração. São as vozes verbais que vão determinar quem é que está praticando a ação, né? Se o sujeito ele está praticando ou se ele está recebendo a ação. É basicamente isso, tá bom? Então, o que vai identificar uma voz verbal é observar o sujeito, ele está praticando ou ele está recebendo a ação. Isso é a definição de voz verbal. Então, a gente tem três tipos de vozes verbais: a ativa, a passiva e a reflexiva. Na voz ativa, o sujeito é o agente da ação. O exemplo aqui, ó, vi a professora. Quem foi que viu a professora? Eu, né? Então, perceba, o sujeito é eu. Ele está praticando ou sofrendo a ação? Ele está praticando nesse caso, ele está vendo. Eu vi. Então é uma voz ativa. Agora, olha o segundo caso da voz passiva, quando o sujeito sofre a ação. A professora. Aí vem a questão: quem é o sujeito dessa oração? O sujeito é a professora, né? Agora, a professora ela está sofrendo ou ela está praticando a ação? A professora foi vista. A ação foi a professora, no caso, o sujeito aí está sofrendo a ação. Né? Ela não está praticando, não foi ela que viu, ela foi vista. Então aqui a gente tem uma voz passiva. Então, basicamente, quando a gente quer identificar a voz, a gente tem que olhar para o sujeito. Quem é o sujeito daquela oração? E aí você conhecendo o sujeito fica muito mais fácil, porque você vai ver, esse sujeito, ele está praticando, né? Agora, a gente tem a voz reflexiva. A voz reflexiva, o sujeito, ele, ao mesmo tempo que pratica, ele também sofre ação. Olha aqui o exemplo. Vi-me ao espelho. Ou seja, quem foi que viu ao espelho? Ah, fui eu. Mas quem foi que sofreu essa ação de ser visto no espelho? Eu também, né? Então, isso é uma. Percebam que, ao mesmo tempo que o sujeito pratica a ação, o ato de ver, ele também sofre a ação, o ato de ser visto. Então, na voz reflexiva, o sujeito pratica e sofre ao mesmo tempo. A voz reflexiva ela é mais facilmente identificada porque ela sempre vai vir com o pronome oblíquo junto dela, né? Vi-me, penteei-me, abraçou-se. Então, sempre vai ter essa partícula, né? O pronome oblíquo acompanhando o verbo. Ah, Alexandre, não quer dizer que toda vez que tiver um pronome oblíquo vai ser a voz reflexiva? Não. Não, o que eu estou falando é, na voz reflexiva ele vai aparecer, mas não necessariamente. Toda vez que vocês virem um pronome oblíquo, quer dizer que a voz é reflexiva. Você precisa sempre olhar o sujeito e ver quem é que está praticando ou sofrendo a ação. Reflexiva é quando, ao mesmo tempo que pratica, ele sofre também a ação. Ok?
Nesse primeiro momento aí, com essas três definições, eu estou falando definição, tá claro aí para vocês? Ficou alguma dúvida? Até aqui tá claro. Tudo ok. Então, continuamos. Vamos falar agora especificamente de cada uma dessas vozes, começando pela voz ativa. Olha aqui, a voz ativa é o normal, né? Se a gente pode falar alguma coisa, é o que a gente fala normalmente. Na voz ativa, o sujeito é agente, ou seja, ele pratica a ação. Tá? E aí temos vários exemplos aqui. Bia tomou o café da manhã logo cedo. Como é que eu faço para identificar? Primeiro eu tenho que identificar o sujeito. Como é que eu identifico o sujeito? Eu pergunto ao verbo para saber quem está fazendo a ação. Bia tomou o café da manhã logo cedo. Quem tomou o café da manhã logo cedo? Bia. Então, Bia é o sujeito. Aí, vamos lá. Tudo bem. Bia é o sujeito. Agora a gente vê aqui a ação. Bia tomou o café. Neste caso, Bia está praticando ou sofrendo a ação? Bia tomou o café. Ora, ela está praticando, né? Olha a diferença se fosse o café foi tomado por Bia. O sujeito seria o café. O café está praticando ou está sofrendo a ação? Ele está sofrendo, ele está sendo tomado por Bia. Essa é a diferença básica. Segundo exemplo, aspiramos a casa toda. Mesma coisa. Aspiramos a casa. Quem aspirou a casa toda? Nós. Sujeito desinencial. Sujeito oculto. Né? Aí vamos lá. Nós aspiramos a casa toda. Quem praticou a ação? Nós. O sujeito. Voz ativa. Perceba que na passiva, a casa toda foi aspirada por nós. A casa vira sujeito e ela sofre ação. Por isso ela é passiva. Já fiz o trabalho. Verbo fazer. Quem fez? Outro sujeito desinencial, outro sujeito oculto. Eu fiz o trabalho. Percebam que eu fiz, eu pratiquei a ação, logo, voz ativa. Ok? Isso não tem como ser difícil, né? Porque é uma coisa assim, é olhar o sujeito. Tem que saber identificar o sujeito. Lembra, isso daí, principalmente, acho que o pessoal que está aqui só na aula de português não acompanha, né? Mas o pessoal que está aqui na turma do CNU e na turma do Banco do Nordeste vai lembrar, Banco do Nordeste Caixa, vai lembrar que eu fiz justamente essa pergunta, né? Quando a gente estava trabalhando com análise sintática, eu perguntei assim, olha só, sujeito e predicado, embora óbvio, conseguiram entender o que é o sujeito e o que é o predicado? Porque se você não entender o que é o sujeito e o que é o predicado, você não consegue entender nada dali para frente. São os termos essenciais da oração. O exemplo está aqui. Se você não consegue identificar o sujeito, não tem como você prosseguir, né? Não tem como você conseguir identificar a voz, porque você não consegue identificar o sujeito. Certinho? Seguimos então. Aí vamos falar agora da voz passiva, né? Na voz passiva, o sujeito é paciente, enquanto na voz ativa o sujeito é agente, porque ele está praticando a ação, na voz passiva o sujeito é paciente, ele não pratica, ele recebe a ação, ele sofre a ação. Olha aqui alguns exemplos. A vítima foi vista ontem à noite. Quem é o sujeito aqui? Pergunta para vocês. Quem é o sujeito dessa primeira oração? A vítima. A vítima. Aí a gente identifica o sujeito. Tudo bem, legal. O sujeito é a vítima. A vítima, ela está praticando a ação ou ela está sofrendo? Aqui está muito claro, né? Ela foi vista, ela está sofrendo a ação. Voz passiva. Aumentou-se a vigilância desde ontem. Isso daqui é um tipo de voz passiva que a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Porque existem tipos de voz passiva. É um tipo de voz passiva que trabalha com a partícula apassivadora, né? Que esse Czinho aí chama-se de partícula apassivadora. Aumentou-se a vigilância desde ontem, né? Então, percebam que aqui quem está sofrendo a ação é o sujeito. É o sujeito que está sofrendo a ação, né?
Outra, os pais foram chamados pela diretora. Novamente, a gente vê o sujeito não praticando, mas sofrendo a ação. A voz passiva pode ser analítica ou sintética, que é o que a gente vai ver agora. E aí eu vou explicar essas diferenças aí, porque a gente já viu 2 exemplos aí, e eu vou mostrar para vocês a diferença de cada uma delas. Opa, aqui está igualzinha, desculpa, gente. Ó, eu acabei não colocando aqui a voz analítica, mas eu vou explicar para vocês, porque aqui, eu vou até voltar aqui para vocês verem, na voz analítica, na hora de preparar o material, eu acabei repetindo aqui a, a, o slide, né? Mas eu vou explicar para vocês. Deixa eu começar pela sintética e depois eu falo da analítica. A voz passiva sintética, a gente também costuma chamar em alguns lugares, vocês vão ver, de voz passiva pronominal, porque ela vai acompanhar o pronome se, tá? O modo de formar ela vai ser sempre o verbo transitivo conjugado na terceira pessoa, pode ser no singular ou no plural, tá? Mais o que a gente vai chamar de pronome apassivador, ser mais o sujeito paciente. Então, fica assim, ó. Vamos lembrar do exemplo que eu dei ali anteriormente, né? Como é que era o exemplo mesmo? Deixa eu ver aqui. Olha lá, aumentou-se a vigilância desde ontem. Então, você vai ter o verbo transitivo aumentar, né? Aumentou o quê? O verbo transitivo conjugado na terceira pessoa aumentou, o pronome apassivador ser e o sujeito paciente. Aumentou-se a vigilância. É a mesma coisa que você falar assim, a vigilância foi aumentada. Perceberam? Enquanto na voz passiva analítica eu tenho a construção sujeito-paciente, uma locução verbal. O que é a locução verbal? Foi aumentado, foi diminuído, foi comprado, todos nessa construção. Na voz passiva sintética, eu vou utilizar o pronome apassivador, né? Então, aqui tem alguns exemplos. Tomou-se o café da manhã logo cedo. Se fosse na voz passiva analítica, ficaria assim, o café da manhã foi tomado logo cedo. Só que aqui optou-se pela voz sintética. Então, o que a gente vai fazer? O verbo tomar vai ficar na terceira pessoa, do singular, no caso, partícula passivadora e logo depois o sujeito paciente, ou seja, quem está sofrendo a ação. Mesma coisa, aspirou-se a casa toda. Verbo aspirar, transitivo direto, tá? Daqui a pouquinho eu vou falar por que transitivo direto. Verbo aspirar, transitivo direto, partícula passivadora e sujeito paciente. Se fosse na voz passiva analítica, ficaria a casa toda foi aspirada. Né? E por último, já se fez o trabalho. Aí vai falar assim, mas Alexandre, você não falou que tem que ter a partícula passivadora ser? Tem, olha ali, ela está na frente do verbo, ela está aqui. Mas por que ela está aqui? Porque este elemento aqui, ele é o que a gente chama de um fator de próclise. Ele puxa a partícula para frente. Né? E em colocação pronominal, quando a gente entrar em pronome, eu vou falar também da colocação pronominal de próclise, ênclise e mesóclise. A gente tem alguns termos que são fatores de próclise. Então, neste caso aqui, o já, né, o advérbio já, ele puxa o pronome para perto dele, ele atrai o pronome. Então, mas não vai mudar nada. Tá? Já se fez o trabalho, a mesma coisa que fez-se o trabalho. Né? Percebam que em todos esses casos, quando a gente tem um pronome passivador, o agente da passiva não aparece. Né? Tomou-se o café da manhã. O café da manhã foi tomado logo cedo. Não aparece o agente da passiva. Ao contrário da voz passiva analítica, que o agente da passiva vai estar lá. Às vezes ele não vai estar também. Tá? Por exemplo, o café da manhã foi tomado. Ponto. Não tem agente da passiva. Tá? Agora, na partícula passivadora, na voz passiva sintética, com a partícula passivadora,
aí realmente o agente da passiva não aparece. Ok? Ficou claro aí, gente, a diferença da passiva sintética para a passiva analítica? Alô, alô? Ficou. Ficou? Ótimo, então tranquilo. Porque eu fico puxando todo mundo, aí é ruim pra caramba. Mas sabe o que vai acontecer? Qual é o objetivo da gente fazer uma aula de português? Parte do princípio que as pessoas têm dificuldade em português. Se eu preparo uma aula e não tem participação, ninguém fala, eu vou encerrar. Quando terminar o curso, eu não vou fazer mais, né? Por isso que é importante, Carla, você falar, os outros não estão falando, deixa os outros ficar quietinho. Participe. Participe, porque isso é bom para você. Né? É aquela questão, a gente não tem que se importar com os outros. Deixa os outros, não estão querendo, não estão falando. Às vezes não está podendo, ou então, né? Mas continue, não pare, não. Não se importe, não. Oi, Grace, pode falar. Oi, gente, bom dia. Não, Alexandre, é porque eu entendi. Aí eu fico assim, eu fico tão feliz assim quando eu entendo, mas eu entendi, gente. Eu não falo, mas eu entendi. Eu acredito que as outras colegas também ficaram caladinhas porque entenderam, né? Não, Eu gente. espero. Não, quando vocês entendem, não falam porque entendem, eu fico super feliz. Pô, legal, todo mundo entendeu. O problema é quando vocês não falam quando não entenderam. Aí o negócio complica, entendeu? Por isso que é importante. Voz passiva e voz ativa é um assunto um pouquinho complicado, né? Então, por isso que eu vou lá do início para poder falar. E é importante, se não entender, falar para eu poder repetir, né? Porque depois chega lá na Então, frente, gente, entendeu? então, gente, desculpa aí, Alexandre. Então, gente, vamos interromper para Alexandre não parar, viu? Pelo amor de Deus. Vamos Exatamente. Não, interromper aí. se entendeu tudo, não precisa, obviamente. Eu não vou inventar que não entenderam, né? Se todo mundo entendeu, tá ótimo. O objetivo foi alcançado. Só estou falando para caso vocês não entendam, vocês falem, tá? Porque às vezes aconteceu num curso que eu fiz lá algum tempinho atrás. Preparei tudo sempre fazendo como sempre, entenderam. No final, o pessoal, professor, não entendi lá do início. Eu falei, aí complica, né? Aí complica. Mas se vocês estão entendendo, perfeito. Vamos embora. Seguimos. Bom, voz passiva foi. Vamos falar da reflexiva, então, né? A reflexiva eu acho que é uma das mais simples, né? A voz reflexiva, o sujeito é agente e paciente ao mesmo tempo, ou seja, ele vai praticar e vai receber a ação. Aí a gente tem aqui 3 exemplos, ó. A velhinha sempre se penteia antes de sair. Quem é que está praticando a ação? A velhinha. Ela penteia. E quem é que está sofrendo a ação? A velhinha. Ela é penteada. Percebam que a velhinha penteia e é penteada. Ela pratica e recebe a ação ao mesmo tempo. Voz reflexiva, né? Olha aqui, ó. Não, deixa eu falar as outras, depois eu vou chamar a atenção. Eu me cortei hoje quando estava cozinhando. Eu cortei, eu pratiquei a ação de cortar e eu cortei a mim mesmo. Ou seja, eu sofri a ação, eu fui cortado. Então, eu pratiquei e eu sofri a ação. O atleta feriu-se na quadra. O atleta feriu, ele praticou a ação e ele foi ferido, ele sofreu a ação. Característica comum na voz reflexiva, olha aqui, ó. Se penteia, me cortei, feriu-se. Então, observem, na voz reflexiva sempre vai acompanhar o pronome oblíquo. Se, me, te, nos, vos, vai acompanhar sempre o pronome oblíquo. Ok? Como é que se forma a voz reflexiva? Alguém me chamou. Eu vi-me no espelho. Perfeito. Você viu e foi vista. Voz reflexiva. A voz reflexiva é formada pelo verbo na voz ativa, né? Pelo pronome oblíquo, me, te, se, nos, vos, que serve de objeto direto ou, por vezes, de objeto indireto. Geralmente, ele é objeto direto. Em alguns casos, ele vai ser indireto, tá? E representa a mesma pessoa que o sujeito. Olha aqui um exemplo. Atropelou-se em suas próprias palavras.
Ele atropelou e foi atropelado, né? Ele praticou e sofreu a ação ao mesmo tempo. Machucou-se todo naquele jogo de futebol. Ele machucou e foi machucado. Olhei-me ao espelho, muito parecido com o que a Ângela colocou agora, né? Olhei e fui olhado. Então, assim, uma dica, e aí é importante, deixa eu chamar a atenção de vocês para uma situação. Nem sempre um verbo, quando tem um pronome acompanhando, ele vai ser reflexivo, tá? Vai estar na voz reflexiva, nem sempre. Agora, quando você vê um verbo pronominal, né, com um pronome ali perto, já presta atenção para ver se ele está praticando e sofrendo ação no mesmo tempo. Se tiver, ele já vai estar na voz reflexiva, tá? Então, quando acontece isso, a gente já fica atento para ver se aquele verbo não está na voz reflexiva, ok? E a gente tem uma voz reflexiva específica que a gente chama de voz reflexiva recíproca, né? A voz reflexiva ela também pode ser recíproca. Isso acontece quando o verbo reflexivo indica reciprocidade. Vocês lembram aquela questão assim, ó? Vou usar o exemplo da Ângela. Eu vi-me no espelho. Eu vi e eu fui visto. Os dois casos eram comigo. Na voz passiva, na voz reflexiva recíproca, vai ocorrer o fato de você praticar e sofrer ação, mas não com o mesmo sujeito. Vão ser dois ou mais sujeitos praticando a ação ao mesmo tempo, que também vão sofrer ação. Quer ver um exemplo? As crianças abraçaram-se. Percebam, as crianças abraçaram-se, ou seja, foi uma coisa mútua, reciprocidade. Ela não abraçou e foi abraçada por ela mesma. Ela abraçou um e foi abraçada pelo outro. Os dois são sujeitos pacientes, né? Então, nesse caso, a gente tem uma voz reflexiva recíproca. Olha aqui outros exemplos. Eu, meus irmãos e meus primos damos-nos bastante bem. Existe um critério de reciprocidade entre as pessoas. Para eu me dar bem com alguém, eu tenho que me dar bem com a pessoa, praticando a ação, e eu tenho que dar bem com eu tenho que me dar bem, a pessoa tem que se dar bem comigo, sofrendo a ação. Então percebam que existe uma reciprocidade. Aqui os dias passam-se com muitas novidades. Os dias passam e são passados, né? Só que são dias diferentes, não é o mesmo dia. Indica reciprocidade também. Sofia e Lucas amam-se. Aqui está muito simples, né? Sofia e Lucas amam-se. Não é que Sofia ama e ama ela mesma. Não, a menos que a Sofia se ama, né? Voz reflexiva. Mas Sofia e Lucas amam-se significa que um ama o outro. Um ama e é amado, mas por pessoas diferentes, por sujeitos diferentes. Os dois sujeitos pacientes. Voz reflexiva recíproca. Ok? Tranquilo? Sim. E aí, fazendo um pequeno resumo aqui disso que a gente viu, geralmente, por uma questão de estilo, podemos passar a voz verbal ativa para a voz verbal passiva. É aquela transposição que a gente sempre faz, né? Da ativa para a passiva. Ao fazer a transposição, o sujeito da voz ativa torna-se o agente da passiva. E o objeto direto da voz ativa torna-se o sujeito da voz passiva. Objeto direto, Alexandre, e o objeto indireto? Jamais. O objeto indireto jamais vira um sujeito na voz passiva, né? Quando a gente tem um verbo transitivo indireto, ele não pode ser passado para a voz passiva. Só os verbos transitivos diretos. Olha aqui um exemplo na voz ativa. Aspiramos a casa toda. Quem aspirou a casa toda? Nós. É o sujeito da voz ativa. O verbo é um verbo transitivo direto. O verbo aspirar, ele tem classificações diferentes quanto à transitividade.
Aspirar no sentido de tirar o pó é transitivo direto, né? E o objeto direto é a casa toda. Quando eu passo para a voz passiva, vai ficar como? A casa toda foi aspirada por nós. O sujeito, olha o que aconteceu. O sujeito agora é o objeto direto. O objeto direto lá virou o sujeito, né? Que é o sujeito paciente, é o sujeito que sofre a ação. Entra a figura do verbo auxiliar, foi, o verbo principal, aspirada, que aí vai estar no particípio, e o sujeito vira agente da passiva, né? Sempre com a inclusão da preposição aí, né? Por nós. Então, é basicamente assim que é feita a transposição da voz ativa para a voz passiva. Mais importante de tudo, o objeto direto vira o sujeito na voz passiva e o sujeito da voz ativa vira o agente da passiva. É até fácil você fazer essa associação, porque você sabe que lá na voz ativa é o sujeito que pratica a ação, ele é o agente da ação. Logo, quando ele vai para a voz passiva, ele vira o agente, mas o agente da passiva. Ok? Dá para fazer essas ligações aí. E, concluindo aqui, observe que o verbo auxiliar foi está no mesmo tempo verbal que o verbo aspiramos estava na oração cuja voz é ativa. O verbo aspiramos na oração cuja voz é passiva está no particípio. Isso daqui é fundamental em transposição de voz ativa para passiva. O tempo verbal em que o verbo está flexionado na voz ativa é o mesmo tempo verbal que o verbo auxiliar tem que ser conjugado. Se está, por exemplo, aspirava é pretérito imperfeito. O auxiliar tem que estar no pretérito perfeito. Era. Pretérito perfeito de ser. Se ele estiver aspirarei, futuro do presente, serei, ou será, né? Perdão, serei não, será aspirado, futuro do presente. Agora, isso daí não tem jeito. Lembra que a gente falou dos tempos verbais? Nós tivemos na última aula, expliquei sobre os tempos verbais. Tem que praticar. Teremos que praticar os tempos verbais. A gente precisa reconhecer, bater o olho e falar: isso daqui é um futuro do presente. Isso daqui é um pretérito imperfeito. Isso é um acho perfeito. Isso nós faremos na nossa próxima aula, que vai ser a última aula de verbo. A gente dividiu o verbo em 4 partes, dada a importância dele, né? Então, na nossa próxima aula, a gente vai falar especificamente de conjugação verbal, das desinências dos tempos verbais, do indicativo, subjuntivo e do imperativo. Ok? Aí, continuando aqui, ó. Assim, a oração transposta para a voz passiva é formada da seguinte forma: o sujeito mais o verbo auxiliar, que geralmente é o ser, o estar ou ficar, mas o ser ou estar, na maioria das vezes, é ele que vai aparecer, né? Conjugado no mesmo tempo verbal que o verbo principal da oração na voz ativa, mais o verbo principal da ação conjugado no particípio, mais o agente da passiva. Nossa, Alexandre, que confusão, não entendi nada. É aquilo que a gente viu ali, eu só estou explicando que é termo por termo, né? Sujeito, verbo auxiliar, que tem que estar conjugado no mesmo tempo do principal da voz ativa. O principal vai estar no particípio e o agente da passiva. Só estou explicando como é que ficou aquela montagem, tá? É importante lembrar que somente os verbos transitivos admitem transposição de voz. Isso porque, uma vez que os verbos intransitivos não necessitam de complemento, não tem objeto que seja transposto em sujeito. Eu acabei falando para você que transitivo indireto não é. Eu pensei uma coisa e falei a outra. É o intransitivo que eu estou falando, tá, gente? É do verbo intransitivo. Eu falei transitivo indireto. É o verbo intransitivo
que não admite transposição de voz, porque ele não admite complemento. Se não admite complemento, não tem como ir para a voz passiva, né? As crianças chegaram. Foram chegadas as crianças? Não tem como. Então, os verbos intransitivos. Os transitivos indiretos podem ter, mas os intransitivos não, tá? Então, volta a fita aí e apaga essa parte aí, porque eu acabei me confundindo aqui na hora de falar. Ok? Pessoal, a teoria de vozes verbais é isso aqui. Ficou alguma dúvida aí para vocês? Alguma pergunta? Não? Professor, ficou, né? Mas aí eu vou ter que estudar. Tem que rever a aula e estudar. E praticar como o senhor falou aí. Então, a gente já começa a praticar agora. Vamos lá. Vamos praticar, então. Assinale a alternativa que apresenta... Aqui está um pouquinho mais amplo, tá, gente? Não é só sobre voz verbal, não. Isso daqui eu estou pegando... Essas 3 aulas que nós falamos de verbo até agora, eu estou pegando algumas coisas aqui para a gente poder começar a pensar, tá? Assinale a alternativa que apresenta a transitividade correta da forma verbal sublinhada no trecho a seguir. Aqui na minha apresentação não está sublinhada, por causa da fonte. Mas do material que eu coloquei, que eu vou colocar no Classroom, já está pronto. Eu acho que eu não sei se eu coloquei, se não coloquei, eu coloco agora, se no finalzinho da aula. Eu vou estar lá direitinho marcado, tá? Não precisa se preocupar, não. Uma estrela nascia. Esse nascia aí, qual é a classificação dele? Intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto e indireto, ou um verbo de ligação? Uma estrela nascia. Vamos pelo método da exclusão. Vamos lá. Não é verbo de ligação. Não tem preposição para ser transitivo indireto. E o nascia conjugado... Não, como é que eu vou dizer assim? Para mim, é a letra A, é verbo intransitivo. Nasceu, não precisa de complemento. E aí, todo mundo concorda? Quero ouvir o restante do pessoal. Ih, Carla, acho que ninguém concorda nem discorda. E aí, É a gente, Carla. É eu e você. Isso aí, intransitivo, né? O verbo nascer não precisa de complemento. Uma estrela nascia. Acabou. Nascia. Deu para entender, né? Seria diferente se eu falasse assim: uma estrela ficou. Aí ficou o quê, né? Ou então, estrela é difícil a gente colocar uma... Vamos lá. Uma estrela gosta. Vai que a estrela tem... De quê? Né? Agora, uma estrela nascia, pronto. Ninguém precisou de nenhum tipo de informação além disso. Né? Ah, mas Alexandre, podia estar assim, uma estrela nascia no século... Tá, mas isso daí são situações que são acrescentadas à oração, mas que não vão fazer nenhum tipo de influência nela. Então, aqui o verbo é intransitivo, realmente. Ele não pede complemento, que é o tipo do verbo intransitivo. O verbo intransitivo não precisa de complemento para ter sentido. Né? Então, essa número 1 aqui, letra A. Oi, Carla, pode falar. Pronto, se eu dissesse assim, uma estrela nascia no início da noite. No início da noite não precisa. Sim, e qual seria a classificação de no início da noite? A adjunta adverbial. Exatamente, seria um adjunto adverbial. Ele estaria modificando o verbo nascer. Né? Quando a gente fala modificar, ele está classificando esse verbo, né? Porque ela podia ter nascido à noite, podia ter nascido ontem, podia ter nascido... Então, ele modifica o verbo, ele é um adjunto adverbial. Ok? Vamos para a próxima. Assinale a alternativa em que a frase "o valor do imposto foi aumentado" tenha sido corretamente transformada para a voz ativa. Qual é a opção aí que foi que está corretamente transformada para a voz ativa? Aumentaram-se o valor do imposto,
aumentaram o valor do imposto, os valores dos impostos foram aumentados ou aumentou-se o valor do imposto? E aí, Era aí que a gente fala. tranquilo. Alguém colocou aqui letra B. Aumentaram o valor do imposto. Perfeito. Né? Observa aqui o que a gente tem. O valor do imposto foi aumentado. A gente não tem o agente da passiva. Né? Perceba que a gente não tem o agente da passiva. Foi aumentado por quem? Não tem. Então tem que ser um verbo, tem que ser uma oração com sujeito indeterminado. Aumentaram. Aumentaram. Por que aumentaram? Porque foi está no pretérito perfeito. Então vai ficar aumentaram, no pretérito perfeito, o valor do imposto. Perfeito. Isso aí mesmo, Ângela, letra B. Então, número 2, letra B. Seguimos. Como fica o verbo ser conjugado na primeira pessoa do plural do pretérito mais que perfeito do indicativo? Aí a gente já pulou para tempo verbal, né? Como é que fica? Fôramos. Ah, Fôramos. fôramos. Fôramos, né? É assim que fica. Ok? Então, seguimos. Opa. Letra A. Na oração, ele morreu na guerra, qual é o tempo verbal utilizado? Em que tempo está flexionado aí? Ele morreu na guerra. Pretérito imperfeito. Pretérito imperfeito é o tempo que fala assim, vamos lembrar do que é o pretérito imperfeito. Não. É o pretérito No passado e que continua sendo feito. e que continua acontecendo até hoje, ou que seus efeitos perduram até hoje. Ele Pretérito continua morrendo até hoje? Não. É a letra C, de casa. Ele morreu, ou seja, foi lá no passado, começou e terminou lá. Ele morreu. Pretérito perfeito. Ok? Ou então era algo costumeiro, né? Pretérito imperfeito também isso, é algo que costumava acontecer. Toda hora ele ia e morria. Olha aí. Ele morria toda hora. Isso é pretérito imperfeito. Ok? Então, letra C. Próximo. Maria morava com seus pais. Aqui tinha que estar grifado os verbos, mas eu já vou falar quais são os verbos que estão, tá? Maria morava com seus pais, está aqui o morava, e irmãos no sítio Pitombeira, município de Serra Grande do Norte. Entre as suas tarefas estava o trabalho de tirar ração para o gado e colher feijão no roçado. Mas no caminho entre o roçado e a casa da família estavam os cajueiros frondosos de frutas cheirosas que encantavam Maria na sua adolescência. Os verbos em destaque, quais são? Morava, estava, estavam e encantavam. Também tem o último aqui, encantavam. Esses verbos em destaque, eles expressam o quê? Ações e estados que ocorriam rotineiramente, ações e estados que ocorriam simultaneamente, ações que foram totalmente concluídas no passado, ou estados que ainda não foram concluídos no passado. O que vocês indicam? Morava, estava, estavam e encantavam. O que esses verbos expressam? É preciso a gente entender um pouco do contexto, né? Eu vou de letra A.
ações e estados que ocorriam rotineiramente. Observe, Maria morava com seus pais e irmãos no sítio Pitambeira. Entre as suas tarefas estava o trabalho de tirar ração para o gado. Estavam os cajueiros frondosos, frutas cheirosas que encantavam Maria na sua adolescência. Percebam, os cajueiros encantavam Maria. Não quer dizer que me encantou aqui e terminou. Não, era algo que acontecia rotineiramente. Ela morava com os pais. Entre os trabalhos dela estava o de tirar ração, era uma coisa rotineira. Então aqui o verbo, esse tempo verbal, ele aparece justamente para indicar isso, algo que acontecia, um costume, rotineiramente. Letra A. E aí, neste mesmo trecho, a pergunta é: que tempo esse verbo está flexionado? É um pretérito, né? Mas que pretérito é esse? Imperfeito do indicativo. Imperfeito do indicativo, que a gente acabou de falar, né? É o tempo do que acontecia no passado, alguma ação que começou, mas seus efeitos perduram até hoje, ou de alguma coisa que acontecia de forma rotineira, de alguma coisa que acontecia costumeiramente no passado. Imperfeito do indicativo. Peraí, agora que eu vou te fazer uma pergunta. Lá na questão 4, vamos voltar para a questão 4, que tinha, assim, que eu fiz assim, não, a gente vai de impulso e faz as burrice, né? Que eu fiz assim, pretérito imperfeito. Aí você fez assim, morria toda hora? Não. Mas se eu dissesse assim, ele morria toda hora que recebia uma notícia ruim, aí seria um pretérito imperfeito. Exatamente. Joia, então acho que eu estou começando a aprender. Opa, isso é bom. Uma hora o negócio vai. E quando vocês conhecem, quando a gente quem trabalha com criança, principalmente criança que está em fase de alfabetização, sabe do que eu estou falando. Às vezes você está ali com a criança, né? Eu estou falando isso porque isso acontece com a gente também, principalmente quando a gente está aprendendo alguma coisa que a gente não conhece muito a fundo. E às vezes você está lá com a criança, vou falar com a criança que o pessoal da alfabetização sabe do que eu estou falando. E você está ensinando, e você vê que a criança não consegue, ela não pega. E você fica, isso às vezes é por meses. E do nada, ela faz assim, ó. Tum. E aí começa. E você fica assim, caramba, do nada. É o que a gente chama do insight, né? Às vezes, isso acontece muito, sabe com o quê? Quando a gente está aprendendo uma língua diferente. Às vezes o negócio não está entrando. Mas do nada, às vezes, dá aquilo assim, ó. Pum! E as coisas começam a desenrolar. É um insight, né? Então pode ter sido um insight aí, Carla, para você puxar o fio e agora vai ficar tudo mais fácil. Observe isso. Ainda dessa questão aqui, ó, os verbos em destaque, estava, Mariana estava, Maria gostava. Esses verbos eles indicam a presença de um tipo de sequência. Que sequência é essa? Ela é narrativa, descritiva, injuntiva ou explicativa. Aqui já entra gêneros textuais, né? Tipologia textual. Eu vou voltar rapidinho só para vocês lembrarem. Maria morava com seus pais e irmãos no sítio Pitombeira, município de Serra Grande do Norte. Entre as suas tarefas estava o trabalho de tirar ração para o gado e colher feijão no roçado. Mas no caminho entre o roçado e a casa da família estavam os cajueiros frondosos de frutas cheirosas que encantavam Maria na sua adolescência. Esse verbo, ele sempre vai aparecer nesse tipo de sequência. Que tipo de sequência a gente está falando? Narrativa, descritiva, injuntiva ou explicativa? Descritiva. Isso aí, descritiva. Geralmente as descrições, claro que nem sempre, mas na maioria das vezes elas se utilizam do pretérito imperfeito. Era uma vez, né? A gente já começa, era uma vez. A casa de fulano era composta por... Tudo descritivo. Ah, é sempre descritivo? Não, você pode usar o presente, né? A casa é amarela, pode ser assim, mas geralmente as crianças tinham um brinquedo que funcionava da seguinte forma. Ele era... Estão percebendo? O imperfeito aparece muito nas descrições. É uma característica do gênero descritivo, tá bom?
Quando certa manhã Gregor Samsa acordou de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama metamorfoseado num... O verbo em destaque, eu já digo qual é o verbo em destaque, é o encontrou-se, tá? Ele pode ser analisado como o quê? Reflexivo, acompanhado do pronome reflexivo se. Transitivo direto e seu complemento é o objeto indireto em sua cama. Transitivo indireto e o seu complemento é o objeto indireto em sua cama. Transitivo direto, pronominal, acompanhado pelo predicativo em sua cama. E aí? C de casa. Letra C. Opa, calma aí. Transitivo indireto e seu complemento é objeto indireto em sua cama. Concordam? Tô dando um tempinho aí justamente para o pessoal ver se concorda ou não. Eu também estou refletindo no que eu falei. Porque eu estou aqui assim, ó. Eu excluo logo a letra B de bola e D de dado. Porque em é preposição. Então, não pode ser objeto direto. Pronto, então a B e a D eu tirei. E naquela coisa de impulso, eu ia dizer que era reflexivo, mas eu fiquei em dúvida. Aí, na hora de fazer minhas escolhas, aí eu faço as escolhas que provavelmente não está certa. Mas eu sei que, para mim, B de bola, D de dado, não é. Não tem como ser. Então, vamos lá. Vamos por eliminação. Você Peraí. Encontrar... Não, encontrar é um verbo transitivo. Pronto, então não pode ser a letra D, porque não pode ser predicativo, teria que ser um verbo de ligação. Na letra D de dado. Continue sua... Não, é porque eu vou pensando tanta coisa, mas assim, é porque a gente está vendo, tem várias opções, aí eu já vi. Em sua cama, em é preposição. Então, a letra B de bola não pode ser. Na letra D, na hora que eu falei, aí agora que eu estou me ligando, aí completa aqui, predicativo. Não pode ser predicativo, porque teria que ser um verbo de ligação. E aí sobrou a letra A e C. Eu prefiro a letra C mesmo. Para mim é um transitivo indireto e seu complemento é um objeto indireto em sua cama. Mas o encontrou-se... tem alguma coisa que está me incomodando que eu não sei dizer o que é. Mas vamos, gente, ajuda aí, gente. Eu estou esperando o pessoal participar também, né? O pessoal está muito tímido hoje. Eu também não sei, não. Então, calma aí, Carla, só para eu poder entender aqui. Você, então, está me dizendo que a opção correta seria... C de casa, transitivo indireto, e seu complemento é um objeto indireto, em sua cama. C de casa, transitivo indireto. Travou aqui para mim, eu estou tentando abrir novamente. Calma aí. A gente está chovendo tudinho, tudo perfeito. Para você está ok, né? Tá, não está nada congelado, voz legal. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Mas eu vou ter que fechar e abrir de novo. Não sei se vai fechar aí para vocês. Mudou aí para vocês? Não, você está perfeitinho. Ótimo. Calma aí, deixa eu ver então. Eu estou reabrindo aqui. Só um minutinho, gente.
Enquanto isso, pessoal, se quiser ir vendo aí. Pronto, reabriu aqui para mim. Bom, então vamos lá. Carla me falou que é a letra C, né? Transitivo indireto. O verbo encontrar é transitivo indireto? Quem encontra, encontra. Ah, peraí, quem encontra, encontra alguma coisa. Então é a letra A mesmo. Não? Quem encontra. Então estou por fora. Quem Vamos lá, encontra. vamos pensar aqui. Transitivo indireto. Gregor Samsa acordou dos seus sonhos tranquilos, encontrou-se em sua cama. Preste atenção que em sua cama. Qual é a função de em sua cama? Vamos parar e vamos pensar aqui. Adjunta de nominal. Adnominal, não. Adverbial, de local, de lugar. Basicamente isso, Adverbial. né? E ele, o que acontece? Ó, Gregor acordou dos seus sonhos, encontrou-se em sua cama, metamorfoseado num. Percebam que quem encontra, encontra alguma coisa. Não encontra, quando você fala transitivo indireto. Porque vocês acabaram entrando, sabe aonde? Em sua cama. Pergunta assim, encontrou-se em quê? Não é em quê. Porque esse em sua cama aí, ele não tem função de objeto indireto. O verbo encontrar é um verbo transitivo direto. Quem encontra, encontra alguma coisa, né? Encontrou. E esse ser aí é porque isso daí é um verbo pronominal, né? Acompanhado, obviamente, pelo em sua cama. A opção correta aqui é a letra D de dado. É um verbo transitivo direto, pronominal, acompanhado pelo predicativo em sua cama. Em sua cama não é objeto. Em sua cama aqui, ele assume uma outra função. Tá? Então, a opção correta aqui seria a letra D. Isso daqui foi uma questão, deixa eu ver, do Instituto Consulplan, da banca da Consulplan. É uma questão muito bem elaborada e uma questão capciosa, porque eles colocaram o em sua cama justamente para que vocês confundissem isso com um objeto indireto, e não é. Predicativo não tem que ter um verbo de ligação? Não, você está confundindo predicativo com predicativo do sujeito. Ah, tá bom. Predicativo do sujeito precisa de verbo de ligação. Predicativo é outra coisa. Predicativo é mais amplo. Tanto que a gente tem vários tipos de predicativo, né? Predicativo é o que vai conferir ao sujeito uma qualidade qualquer ou uma característica qualquer. Ou seja, ele foi encontrado em sua cama. É uma característica relativa a ele. Mas não necessariamente é um predicativo do sujeito. Tá? Predicativo do sujeito, sim, é que acontece com o verbo de ligação. Joia. Ok? Então, vamos seguir. No fragmento, a função primordial da escola é promover o letramento de seus aprendizes. Esse é aí, tá? É esse é. Ele classifica morfossintaticamente como o quê? Essa é moleza, né? Verbo transitivo direto, intransitivo, transitivo indireto ou de ligação. A função primordial da escola é promover o letramento de seus aprendizes. Esse é aí. Para mim é verbo de ligação. O verbo ser é verbo de ligação, independente do contexto, tá? Sempre verbo de ligação. Letra D, verbo de ligação. E eu acho que é a última aqui. Não, acho que essa é a penúltima. Não fosse a queda do Muro de Berlim, esses virtuosos das cordas não estariam interpretando com esmero e melancolia. Mantendo a correção e a relação de sentido, o trecho sublinhado pode ser corretamente substituído pelo quê? O texto sublinhado é o não fosse, tá? Não fosse a queda do Muro de Berlim. Esse não fosse poderia ser substituído por quê? Se não teria, caso não tivera, caso não houvera, desde que não houvesse, ou se não tivesse havido. Qual poderia substituir se não fosse a queda do Muro de Berlim? Para mim é ser de casa. Caso não houvera a queda do Muro de Berlim,
esses virtuosos das cordas não estariam interpretando. Caso não houvera, houver ainda está no pretérito mais que perfeito. Letra D? Desde que não houvesse a queda do Muro de Berlim, relação semântica totalmente diferente. Não faz relação de sentido. Se não tivesse havido a queda. Se não tivesse havido a queda do Muro de Berlim, esses virtuosos das cordas não estariam interpretando com esmero e melancolia. Perceberam? Se não tivesse havido a queda do Muro de Berlim, ou seja, não fosse a queda do Muro de Berlim, aí sim, letra E. Ok? E agora sim, eu acho que é a última. Nos versos da canção composta por Dudu Falcão, né, agora eu vou ter que ver aqui, porque eu não me lembro qual era a frase que está aqui. Ah, tá. É o gosto e aceito. Eu gosto do meu quarto, do meu desarrumado. Esse verbo gostar, o gosto. Ninguém sabe mexer na minha confusão. É o meu ponto de vista. Não aceito turistas, é o aceitar. Meu mundo está fechado para visitação. Os dois verbos destacados são classificados, respectivamente, como o quê? O gosto e o aceito. Gosto é o quê? Transitivo direto, indireto ou intransitivo? É transitivo indireto. Transitivo indireto. E o aceito? Não aceito turistas. Quem aceita, aceita alguma coisa. Então, vai ser transitivo direto. Quem aceita, aceita alguma coisa. Perfeito. Não aceito. Não aceito o quê? Turistas. Então, letra A. Transitivo indireto e transitivo direto. Simples, né? E a última, agora sim a última. Os verbos apresentam flexão em voz e as vozes do verbo indicam se o sujeito gramatical é o agente ou paciente da ação verbal. Ou seja, se pratica ou se sofre a ação. Sabendo disso, analise as frases abaixo e assinale a alternativa que apresenta a ação correta, que apresenta a correta classificação de ambas as frases. O carro foi consertado pelo mecânico. Essa voz aí é a voz. Que voz é essa? Passiva. Analítica. Passiva analítica, né? E consertou-se o carro. Passiva sintética. Perfeito. Letra B de bola. Passiva analítica e passiva sintética. Ok? Pessoal, é isso. É um tema bem amplo. Sugiro, como o Alex mesmo falou, vai ter que rever a aula, vai ter que fazer exercício. Eu sugiro que vocês façam isso, né? Essa aula vai estar disponível, ela fica disponível no YouTube. Quem está no grupo de WhatsApp tem o link do Classroom para poder pesquisar. Eu já devo colocar, creio que ainda hoje ou amanhã, o material lá para que vocês possam acessar. Ok? Fica meu convite aqui, já era para estar começando agora às 10 horas, mas em 5 minutinhos a gente vai começar a aula inaugural do curso do Magistério. Essa aula é aberta para todo mundo, então daqui a 5 minutinhos a gente está começando, tá bom? Pessoal, então só isso, bom fim de semana para vocês, bom descanso e até a próxima, sábado que vem, 9 horas, novamente, aula número 10, última parte de verbos, ok? Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Tchau, galera. Bom fim de semana.